Olá pessoal, meu nome é Henrique Viana Barsalini. Vou começar agora o curso de SketchUp 2013 em português. Por que é um curso novo de SketchUp? Porque o primeiro faz muito tempo que eu gravei, já é uma nova versão, aquele lá o som de algumas aulas estava ruim. Então vou fazer ele aqui de novo, para o pessoal já começar a aprender um curso novo. Só para marcar, já que os cursos ficam muito tempo na internet, hoje é dia 25/8/2013. Então quem começar a assistir vai saber a data que eu gravei. Uma rápida introdução à história do programa. Até a versão 8, o programa era do Google, tá? A última versão era do Google. Então essa empresa chamada Trimble, não sei se vou letrar direito, ela comprou e agora lançou o SketchUp 2013. Então agora ele vai ser anual, então todo 2014 vai ter um novo e assim por diante. Então quais são as versões do programa? Para você baixar ele, observe que você tem que entrar no site sketchup.com. Eles têm aqui os produtos, chamado SketchUp Pro, que é o SketchUp pago. Ele tem algumas diferenças do de graça, principalmente você trabalhar com arquivos DWG. E ele vem com alguns outros softwares também, como Layout e Style Builder. E ele tem o SketchUp Make, que é o SketchUp de graça, e além do SketchUp Viewer, que é o SketchUp só para visualização. Bem, independe de qual você vai baixar, porque se você baixar o Make, ele vai instalar o Pro de qualquer forma. Mas é de graça por algumas horas, então qualquer um que você baixar, você vai usar ele durante algumas horas. Lembrando que agora o site já tem em português também, você aqui por baixo você consegue deixar ele em português. Tá? Lembrando que ainda está meio... lançaram agora, então tem algumas coisas que ainda não traduziram direito, mas daqui a uns dias ele vai estar melhor já. Eu aconselho vocês baixarem o programa por esse link aqui, ó. Esse endereço, sketchup.com/download/all. Porque aqui ele tem todas as versões e todos os idiomas que você pode baixar. Então você escolhe qual versão você quer. Português do Brasil, você tem o Mac e o Windows das versões 2013, 8 e 7. Então basta você clicar no que você quiser, ele vai baixar no seu computador. Não vou explicar como instala porque é muito simples. Você dá Next, 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 avançar, né? E ele já vai instalar no seu computador. Ele instala para você esses três aqui, ó. É o SketchUp, esse aqui que veio de graça, e esses dois aqui ele só vem com pago. Então é bem simples, basta você dar 2 cliques e ele vai iniciar o software. Essa janelinha ela é importante porque ela aparece sempre quando você abre o SketchUp. A não ser que você desligue essa opção aqui, ela passa a nunca mais aparecer, você teria que habilitar ela novamente. Tá? Então eu não gosto de deixar, eu sempre desligo ela. Então você vem aqui no modelo. O que é um modelo, certo? Para você iniciar o SketchUp, e normalmente todos os programas de desenho, ele existe um modelo. O que são esses modelos? Os modelos são pré-configurações que são iniciadas com o software, ou seja, para você não precisar configurar toda vez que você abrir, você salva as configurações como um modelo. E é isso que nós vamos aprender aqui nessa primeira aula. Então eu vou abrir aqui uma bem diferente, só para a gente aprender a modificar tudo. Certo? Vou começar a usar o SketchUp então com esse modelo que eu escolhi. Então ele iniciou aqui o software, certo? Com algumas configurações. Então nós vamos aprender como é que modifica isso tudo e salva o modelo particular. Então como é que funciona o SketchUp? Ele funciona como todos os softwares, com esse menu principal, certo? Você tem diversas opções e ele funciona com um tipo de barra que nós vamos encontrar aqui no visualizar barras de ferramentas, que são essas barras aqui. Ele funciona com algumas janelas também. Então nós vamos aprender a mexer nessa interface e se familiarizar com o programa. Então, essas barras que são ligadas aqui no barra de ferramentas, elas funcionam da seguinte forma. Observe que ela está fixa aqui no topo da minha tela. Quando eu chego com o mouse aqui nessa linha pontilhada, ele fica uma cruzinha.
Então, se eu clicar o botão esquerdo do mouse e arrastar, ela vai descolar de lá e onde eu soltar o mouse, ela vai ficar. Então, para movimentar ela, eu clicando na barra azul com o botão esquerdo, eu consigo movimentar e ela vai ficar uma barra flutuante aqui na tela. Ou seja, tudo que tiver embaixo vai desaparecer. Para fixar ela novamente, você clica aqui com o botão esquerdo do mouse e encosta ela em cima. Observe que automaticamente ele já vai posicionar ela. Tudo bem? Soltou, ficou fixa. Você também consegue fixar ela, por exemplo, na lateral. É uma opção. Nessa versão do SketchUp, a maioria das barras ficam em cima mesmo. Tá? Aí vai do gosto da pessoa, você pode fixar onde você quiser. Bem facinho de mexer, certo? A outra barra, ou chamada de janela, nós podemos mexer aqui. Eu vou abrir uma qualquer. Materiais. E observe como é que funciona. Ela é uma barra flutuante, tá? Ela não fica fixa em nenhum local. Então, quando você clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta, você consegue deixar ela onde você quiser. Se você der só um clique, observe que ela diminui, certo? Um clique amplia, outro clique diminui, tá? Então, se você quiser deixá-la aqui, você diminui e continua trabalhando, e der outro clique, ela vai expandir e você usa normalmente. Tá? Eu vou explicar como é que funciona com outra barra da seguinte forma. Eu tenho aqui duas ligadas, certo? Ó, materiais e componentes. Se eu quiser deixar as duas ligadas, eu posso arrastar essa outra para baixo daquela. Quando eu estiver chegando próximo, observe que ela gruda. Automaticamente gruda. Ok? E aí eu consigo expandir quais eu quiser. Se eu mover a de cima, as de baixo vêm junto. Tá? E se eu mover a de baixo, a última, ela descola da de cima. Certo? É bem facinho, né? Então as janelas elas funcionam dessa forma. Eu vou fechá-las aqui e vou explicar quais são e como funcionam as barras de ferramentas. Se você vier aqui no visualizar e barra de ferramentas, ele vai abrir para vocês aqui um conjunto de barras, certo? O meu SketchUp ele já possui algumas coisas a mais que eu vou explicar em umas aulas futuras. Então não liguem se alguma daqui vocês não tiverem. Então vamos lá. Observe que a única que está ligada a minha é essa daqui, ó. Então, observe, se eu clicar nela, ele desliga. Tudo bem? Tranquilo, né? Então você pode ligar aí quantas você quiser. Eu vou ligar algumas para vocês entenderem aqui como é que funcionam essas barras, certo? Então eu vou ligar essas três aqui e nós vamos entender como é o funcionamento das barras no SketchUp. Então, a primeira coisa interessante de observar são aqui as opções. Eu não sei por que motivo essas opções não estão traduzidas em português, mas pode ser algum problema aqui, enfim. A primeira opção é o seguinte: quando você chega com o mouse perto de uma ferramenta, ele mostra um texto. Exatamente isso daqui, se ele vai editar, vai habilitar isso ou não. E a segunda opção é se os botões vão ser grandes ou pequenos. Tá? Aí você escolhe da sua preferência. As barras elas funcionam assim. Você consegue criar uma barra sua nova, editar as já existentes ou resetar elas. Por que resetar? Então eu vou editar alguma existente para a gente entender, certo? Então é possível você pegar um botão de uma barra, clicando com o botão esquerdo e segurando, e arrastando para uma outra barra, certo? Então eu peguei aquela ferramenta linha, ela foi para barra de câmera. Então, a partir do momento que você vai editando as barras, ou seja, você vai aqui criando a sua própria barra. Então, nesse SketchUp é legal que não existe uma barra fixa, né? Cada pessoa pode criar a barra com as ferramentas que ela mais usa. Então, eu não vou indicar nenhuma específica. Cada um vai descobrindo ao longo do curso qual gosta e qual usa mais.
e pode editar elas aqui como quiser. Então, a partir do momento que você mexeu nelas, você pode deixar assim normalmente, ou você pode resetar uma por uma. Por exemplo, eu vou pegar aqui a Draw e clicar no Reset, ele vai perguntar se eu quero resetar essa barra. Mais uma coisa que não está traduzida, né? Eu dou em Sim, ele resetou aqui ao modo original. Se eu quiser resetar todas, eu clico no Reset All, ele vai resetar todas. No caso aqui eu vou resetar essas duas, voltar ao original. E uma barra nova, você cria o seu nome, né? Então aqui, ó, barra Henrique, eu posso, né, colocar os botões que eu quiser nela. Então observe o seguinte, se eu quiser copiar um botão sem tirar ele daqui, eu clico o botão esquerdo, arrasto até a barra, eu seguro o Ctrl do teclado. Observe que ele vai copiar sem tirar o botão daquela barra. Então você cria aí a sua barra normalmente, de uma forma bem interessante. Então eu vou colocar aqui só alguns botões para vocês observarem algumas questões. Com o botão direito aqui, eu posso, por exemplo, colocar, ó, tá com uma imagem, posso pôr texto. Então só o botão que eu quiser. Posso pôr imagem e texto. Então você pode criar a sua barra exatamente da forma que você quiser. Lembrando que existe aqui também Start Group, ou seja, você vai criar uma linha como se você dividisse a barra em grupos separados, certo? Então você pode aí movimentar os seus botões e deixar eles, enfim, em grupos separados, certo? Olha aí. Você cria os grupos e a forma que você quiser desenhar a sua barra. Perfeito? Com uma barra já criada, você pode, por exemplo, renomear ela, clicando com o botão esquerdo. Você pode também deletar ela. Ok? Vou deletar essa aqui que não me interessa. Então, bacana, a gente aprendeu aí como é que funcionam as barras de ferramentas, as janelas, e agora a gente vai aprender as configurações do software para salvar um modelo. Eu aconselho a vocês a deixarem ligadas. Bem, eu criei uma minha aqui, eu editei essa Illustrator com as ferramentas, e eu vou tirar essa daqui, e eu gosto de deixar sempre uma barra chamada Standard, que é uma barra que tem o Save, o Copiar, o Colar, o Voltar, que é uma barra bem utilizada. Tudo bem? Então, vocês podem criar de vocês. Então, vamos à configuração. Existem dois lugares para a gente configurar o SketchUp. A primeira delas, as duas ficam no janela. A primeira delas é informações do modelo. Informações do modelo quer dizer o quê? Que você vai configurar esse arquivo que está aberto. A única coisa que a gente vai ver agora é a parte das unidades, que ao meu ver é o mais importante agora no começo. Durante o restante do curso nós vamos ver outras opções. Então, ó, você escolhe aqui qual medida você quiser. Normalmente, a arquitetura nós usamos em metro, tá? Então, eu vou colocar em metro, 2 casas depois da vírgula. Esse aqui é ajuste. O que ele é? Normalmente, é como se fosse uma precisão, ou seja, como tem 2 casas, é legal você colocar a precisão de 0,1. Ou seja, toda vez que chegar você colocar uma medida, ele vai travando de 0,1, 0,1, como se fosse um arredondamento. Aqui esse ele vai mostrar a medida ou não, certo? Então é legal você deixar. E embaixo são as medidas do ângulo, ou seja, qual a precisão do seu ângulo, né? Normalmente se usa uma casa depois da vírgula e ajustes, ou seja, ele vai travar de 15 em 15 graus para te auxiliar durante o desenho. O restante não convém agora, só se você quiser, por exemplo, mudar fonte, mas isso a gente vai ver durante o curso. Vamos deixar só por aqui mesmo, em metros, ok. Observe que não existe um botão, né? Então se você fechar, já começa a valer aquelas medidas. Outra configuração, que no caso não é do modelo, mas é do SketchUp, que vale lembrar,
são as preferências, tá? Vamos olhar aqui as preferências gerais, que são coisas importantes, tá? Se ele vai salvar o seu arquivo automaticamente e de quantos em quantos minutos, se ele vai criar um backup, ou seja, toda vez que você salvar um arquivo, ele salva um segundo arquivo como um backup. Tá? Isso aqui é bem importante você observar. Aqui são algumas outras opções que basta você ler, ela informa exatamente o que precisa. Vou dar um OK. E por último, o que falta são as cores, né? Desses personagens, enfim, essas opções aqui. Normalmente, o SketchUp, a maioria das pessoas usam tudo branco. Então, onde a gente altera isso? Se a gente for aqui no Janela, nós temos aqui o Estilos. Bem, não é uma aula de estilos, isso a gente vai ver uma aula específica mais para frente. Nós vamos aprender apenas a editar esse estilo inicial. Então, você abriu a janelinha de estilos, clica no editar. Observe que ele contém aqui, ó, 5 cubos, certo? Então, nós vamos abrir o primeiro e nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos desligar todas essas opções aqui e deixar só a primeira ligada. Isso eu vou explicar mais pra frente, mas isso aqui é importante a gente deixar ligado o nosso modelo só com essa, certo? Que é uma questão de linha. A segunda opção é a seguinte. Eu vou criar aqui um objeto rapidinho, só para a gente entender uma questão aqui. Tá? Esse segundo são as cores do SketchUp. O SketchUp ele é feito de duas faces, ou seja, toda face tem um lado e outro lado. Então observe que aqui é exatamente as cores desses lados, tá? Uma cor minha está branca e a cor de dentro está cinza. É só para você diferenciar. Durante o curso a gente entende por que disso. Se você quiser mudar, basta clicar e alterar a cor, certo? O terceiro quadradinho é importante, que é exatamente o que a gente vai mexer agora. Observa que o céu está ligado. Se eu desligar, ele fica com a cor do fundo. Para mudar a cor do fundo, eu clico no botão esquerdo. Ele abre aqui uma janelinha, que pode estar em qualquer uma dessas opções. A minha está em RGB. Para deixar branco, basta colocar tudo para o lado direito, que vai ficar aqui tudo branco. Então, é o ideal, tá? Para a gente trabalhar tudo branco, sem o céu, sem o solo ligado. Mas isso é um gosto pessoal, cada um cria o seu. O terceiro é marca d'água, não vamos criar agora. E o quinto, não, o quarto, o quinto, são as cores do SketchUp. Então, quando você seleciona um objeto, está vendo que ficou azul? Então, são essas cores, não vou mexer nisso agora. Na aula de estilo, nós vamos verificar isso. Bacana? Então, alterando isso tudo, basta você clicar com o botão esquerdo nessa telinha que ele vai atualizar o estilo. Ou seja, agora o estilo está com essas cores. Terminado isso, eu vou fechar a janelinha de estilos. Última coisa que falta é o que? Esse personagem, tá? Então eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse e apertar a tecla Delete do meu teclado. Então ele sumiu, esse boneco. A única coisa importante a se fazer agora é a seguinte. Deixa eu voltar aqui. Observe que esse boneco ele já tem alguns materiais utilizados, enfim, já tem algumas coisas feitas. E ao deletar ele, essas informações continuam no nosso modelo. E isso não é legal. Então nós vamos aqui no Janela, Informações do modelo. Vamos ver mais uma coisa importante aqui, que são as estatísticas, certo? Então observe aqui que ele mostra tudo que tem no nosso desenho. Ou seja, quantas linhas, quantos materiais. E olha aqui, 8 materiais, certo? Que eram exatamente os materiais do bonequinho. Como eu não vou utilizar isso, eu posso clicar nesse botão, eliminar os não usados. Observe, ó. Certo? Ele apagou tudo, ou seja, agora o meu arquivo está limpo. Ele não possui nada aplicado, nada, certo? Isso é importante, porque como a gente vai salvar um modelo pronto, que vai iniciar com o SketchUp, ele não vai ter nada, vai começar um arquivo em branco. Bacana? Eu vou clicar aqui no X. E como a gente salva isso tudo? É bem facinho. Ó. A gente vem aqui no arquivo,
e põe salvar como modelo. Basta vocês colocar aqui um nome, certo? Qualquer que te lembre, né, esse arquivo, uma descrição se você quiser. E aqui é importante, ele está perguntando se você quer definir esse modelo como padrão do SketchUp, ou seja, aquele modelo que toda vez que você iniciar o SketchUp, ele vai abrir. Eu quero que isso aconteça, eu ponho em salvar. Então, se eu fechar o SketchUp, só fechar aqui, e ao abrir novamente, observe, não abriu aquela janelinha inicial e já abriu com o meu modelo, exatamente como eu deixei. Observe aqui, ó, informações do modelo, unidades, olha lá, metros, tudo certinho, olha lá, estatísticas sem nada, né? Ok? Bem interessante, né? Facilita muito isso. Então vamos fechar aqui. Vamos no preferências, observar o seguinte. Onde foi parar esse modelo que eu salvei? Se a gente olhar aqui no modelo, ele vai ter aqui as opções todas que eu tenho no meu SketchUp, certo? Então, observa que a minha chamada Henrique, ó, é ativa. Unidade metros, sem descrição que eu não coloquei, e todas as outras feitas no SketchUp estão aqui, ó, certo? Se eu quiser mudar, eu clico em uma, dou OK. Quando eu fecho o SketchUp e abro novamente, ele vai iniciar nesse modelo. Então, observe que eu posso mudar novamente para a minha criada, OK. E se eu criar um arquivo novo, ele já vai criar com esse modelo novo, né? Não preciso fechar, só criar um novo. Essa foi a aula inicial, uma aula mais teórica, mas a partir da próxima aula nós vamos começar com a aula prática, né? A aula de seleção e de desenho básico. Então, até a próxima.